Prospecção. É sobre isso que vamos falar hoje. O que é prospecção e quais são os três principais erros que usualmente se comete ao prospectar. Vamos começar? Antes de começar, vocês já sabem qual é a nossa tradição, a nossa cultura. Dar um like, subscrever o canal, ativar o sino para receber as notificações e compartilhar. Sim, porque na nossa comunidade não vale crescer sozinho. Compartilhe ao máximo que puder. Vamos então ao nosso tema. Prospecção. Prospecção é o primeiro passo se você quiser ter venda previsível. Especialmente se estiver no mercado B2B, business to business. Se tiver dúvida sobre o que é o mercado business to business, tem um vídeo que vai estar algures aqui no ecrã com o card, ok? Do vídeo B2B que nós já fizemos aqui no canal explicar o que é. Mas, resumindo, é vender de empresas para empresas. Para empresas que vendem para outras empresas, prospectar é condição sine qua non. Muitos dos problemas que as empresas dizem ter, como por exemplo, uma baixa faturação em vendas, um baixo número de clientes, quase sempre, ok? Acima de 70% das vezes, resume-se a uma pipeline que está vazia no item prospecção. Resume-se a não ter clientes suficientes. E não ter clientes suficientes é porque a prospecção precisa de ser aprimorada. Então é sobre isso que vamos falar. Quais são os três principais erros na prospecção? Prospectar nem sempre é fácil. Em especial, quando as organizações têm clientes fidelizados, o que acontece muito no mercado B2B, quando se consegue 2, 3, 4 clientes, a depender do modelo do negócio, o que acontece é que a tendência da organização ficar, como se diz na gíria, perdida nas vitórias é muito grande. Okay? A organização acomoda-se. Por quê? Porque ela sente que já tem uma faturação metódica a cair todo mês, já tem os clientes fidelizados, ou pelo menos clientes que ao longo do ano ele já não terá problemas a nível de fluxo de caixa. Isso faz com que as organizações reduzam o passo, faz com que as áreas comerciais reduzam o passo na busca por clientes. Então vamos falar aqui um pouco sobre os três principais erros ao prospectar. Prospectar nada mais é do que identificar, entrar em contato com os clientes que fazem parte, que contêm as características do perfil do nosso cliente ideal. O cliente ideal para a organização, ok? Para saber um pouco sobre a ICP, que é perfil de cliente ideal, né? Traduzido aqui em português, temos também um vídeo aqui, vai estar o card algures, clica para saber um pouco sobre o que é isso do ICP. Uma vez dito isso, vamos começar a falar sobre os três principais erros da prospecção. Primeiro, usar apenas uma única forma de prospectar. É mais comum do que se imagina que os profissionais da área comercial apeguem-se a um método e usualmente o método que exija menos esforço, o método que exige deles menos exposição, menos saída da zona de conforto. Para dar um exemplo, são muito poucos os profissionais comerciais que gostam de fazer as chamadas frias, cold calls. Ligar do nada, interromper o momento de alguém para falar sobre os seus serviços e produtos. Por quê? Porque é desconfortável. Porque nós estamos a falar com uma pessoa estranha. Porque temos receio de ser rejeitados. Porque boa parte dos comerciais ainda está na fase onde acredita que quando dizem eu não quero, estão a falar sobre ele. E não tem nada a ver com ele. É sobre o serviço, é sobre o produto. Então, questões como essas fazem com que as pessoas fiquem receosas, os comerciais fiquem receosos de usar métodos de prospecção que os coloquem exposto. Então, usualmente, eles vão preferir fazer o quê? Mandar e-mails, que eles escrevem um e-mail, manda de uma vez para 10, 15 clientes, especialmente se a organização já tiver sistemas de automatização, que existem muitos. Se vocês quiserem que eu fale sobre os sistemas de automação a nível de prospecção, deixe um comentário. Diz sim, eu quero. E a equipe organiza algo para preparar um vídeo só a falar sobre ferramentas, que são muitas, a nível de prospecção. Dito isto, o que acontece é que os comerciais ficam, vamos dizer, focados em apenas uma metodologia ou outra. Okay? E agora, então, com a questão
modismo, onde se acredita que a única forma de prospecção ou a mais fiável, a mais rápida, é a prospecção via social selling, que é a venda social, que se faz via as redes sociais, é mais perigoso ainda e mais comum ainda que as equipas comerciais fiquem-se por isso mesmo, pela venda social. Mas em determinados mercados, em especial o mercado B2B, como nós muito bem sabemos, é um mercado que muitas vezes é montado na base da referência, na base da construção de uma prospecção assertiva, metódica, com um esclarecimento, assim, sem deixar dúvida nenhuma sobre qual é o perfil ideal do nosso cliente para que nós os contactemos de maneira assertiva. Então, é muito importante que este primeiro erro, que é bastante comum, seja revisto e evitado ao máximo, que é o erro de prospectar usando apenas uma única forma ou duas e escolher não pela eficiência dos resultados essas formas, escolherem essas formas pelo tanto ou pelo pouco que nos tira da nossa zona de conforto. Vamos ao segundo erro. O segundo erro comum a nível de prospecção é prospectar de forma aleatória. Sim, é muito comum que as equipas comerciais até tenham uma lista, mas ele chega na segunda-feira e começa a ligar para cada um dos contactos de forma aleatória. O que é aleatório? Você não organizou. Existe algo chamado pirâmide, né, da prospecção. É importante que nesta pirâmide da prospecção esteja no topo, mereça a maior atenção da equipe comercial os leads que podem ser chamados mais quentes, que estão mais prontos para uma possível compra, ok? Então, ao se ter uma lista, eu tenho uma lista de contactos, e-mails, telefones, estou conectado a essas pessoas nas redes sociais e quero enviar-lhes uma mensagem, o que for. É necessário que se saiba exatamente por onde começar. Por quê? Porque muitas vezes começa-se a tentar contactar de forma tão aleatória que perde-se tempo a contactar os menos preparados para a compra. Quem são esses menos preparados para a compra? Um exemplo, são aqueles que estão menos qualificados. Quanto menos qualificada uma lead estiver, menos nós temos informações e, portanto, a probabilidade de ele não estar preparado para a compra, de não ser o momento certo para contactá-lo, é grande. Na medida em que nós temos bem qualificados os nossos leads, contactá-los e contactá-los com sucesso, para gerar reuniões, para gerar vendas. Vai ser muito mais fácil fazer esse processo se estiverem bem qualificados. E uma vez qualificados, ao fazer as ligações ou ao fazer o envio de e-mails, não os faça de forma aleatória. Precisa identificar quais são as empresas que já estão, por exemplo, prontas para compra. Veja que algumas organizações, a depender do serviço ou do produto que a organização venda para outra empresa, há produtos e há serviços, por exemplo, que obedecem à chamada janela de compra. Ou seja, o cliente não está a comprar todo ano, até porque usualmente é um serviço ou um produto que é adquirido e faz contratos anuais. Alguns, por exemplo, na indústria do petróleo e gás, os contratos são feitos de 3 anos mais 2. Então, ele tem 3 anos e mais 2 anos à frente com este fornecedor. Então, para quem pretende prospectar, se tiver já informação sobre a janela de compras daquele cliente que se chama ou daquele que nós esperamos que venha a ser cliente, quanto mais informação sobre aquele lead a área de prospecção tiver, melhor, porque vai deixar de perder tempo a priorizar chamadas frias, e-mails frios, contactos via rede social direto, vai evitar fazer isto com empresas que não estejam dentro da sua janela de compras. Isso não quer dizer que você deva abandonar essas pessoas e não contactá-las, não é sobre isso, ok? Mas isso é para um outro vídeo. Quando temos a falar um pouco sobre gestão de relacionamento, vamos falar sobre isso. Terceiro erro super comum a nível de prospecção. Chama-se não fazer follow-up. Sim, boa parte dos comerciais da área de prospecção, quando não tem uma estrutura, uma metodologia de prospecção bem alinhada, uma liderança que domina esse processo e que faz o acompanhamento, tende a desistir muito facilmente. Passo a explicar. Ligou uma vez e o cliente disse: estou ocupado, não posso falar. Ele
deduz, ele deduz. Não que o cliente tenha dito peremptoriamente não volte a ligar para mim. O cliente disse que estava indisponível. Ou o lead disse que estava indisponível. O que é que fazem muitos profissionais da área de prospecção? Deixam de fazer esse acompanhamento. Outro aspecto muito comum na prospecção é o chamado vazio, né? Ser deixado no vácuo. Você manda um e-mail e não recebe resposta nenhuma. Muito embora a pessoa até tenha lido o e-mail. Os profissionais da área de prospecção é comum fazerem o seguinte: não fazerem acompanhamento. Estima-se que, em média, especialmente se for uma lead, uma empresa para a qual a sua empresa nunca tenha vendido antes, estima-se que, em média, temos de contactá-los por no mínimo 5 vezes. E esse mínimo de 5 vezes não é ainda para falar da venda em si mesma. Esse mínimo 5 vezes é só para conseguir que ele lhe responda e aceite agendar algum momento com a empresa, para pelo menos conhecer os serviços. Se a área de prospecção em questão tiver as técnicas certas de diagnóstico, vai conseguir levantar mais informações sobre as necessidades, sobre o que eles estão a passar, sobre os objetivos que a organização tem, e dali conseguir identificar a janela de compra, momento certo para voltar a contactar, mapear tudo isso 5 vezes para conseguir só esse momento. A estatística diz que os profissionais de prospecção costumam desistir na segunda vez. Veja só, ainda restam 3 tentativas. Ele desiste na segunda. Então, a questão de não fazer um acompanhamento assertivo e metódico é algo que acontece muito. Sem contar que muitas vezes faz-se o acompanhamento de maneira desestruturada e desinteressante. Se já foi enviado um e-mail para o cliente e o cliente não respondeu, silêncio total. Ou para o lead, ainda não é cliente, queremos que seja. Já foi enviado para o lead um e-mail, zero de resposta. Mas você recebeu a notificação de que ele abriu o e-mail. Sim, para aqueles que usam ferramentas de automação, as quais super recomendo, já não estamos na era de trabalhar de modo manualizado exageradamente, ok? Tem super ferramentas que ajudam a fazer esse processo de maneira simples. Você tem a notificação de que ele abriu, mas não respondeu. No primeiro momento, provavelmente você tenha tido uma abordagem direta, já apresentado os serviços, convidado a ir até o vosso site, não respondeu. O que fazer no segundo e-mail? Voltar a dizer: entre para o nosso site, queremos marcar consigo. Desinteressante. Isso não interessa ao cliente para nada. Você já mandou este e-mail, ele não lhe respondeu, significa que esse e-mail não tem interesse para ele. O que é que você vai fazer no segundo passo de acompanhamento? Evitar ao máximo repetir a estrutura que você já usou no primeiro contato. Não deu certo. Ok? Diz o sábio que loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Há que se mudar a estratégia. Envie um e-mail a partilhar conteúdo, a convidar para algum evento. Faça uma outra ação que não seja repetir ipsilíteres o que você abordou na primeira vez. Então, esses 3 principais erros na prospecção são extremamente comuns. Existem outros e com o tempo, à medida que fomos partilhando mais conteúdo, vou partilhar convosco, mas se a equipa comercial evitar só esses 3 erros, eu já garanto que vão ter resultados, ok? Já vão ter aí uma melhoria significativa a nível de rendimentos, faturação e até mesmo do quanto se consegue em termos de taxa de conversão do processo sair de lead para se tornar um cliente, ok? Bom, por hoje era tudo que eu tinha para falar convosco. Prospectem muito, muito, muito. Dúvidas e questões, ajustes sobre o vosso modelo de prospecção, tem sempre aqui afixado aqui na descrição o link da Salo. Dê um clique, peçam um contacto, agendem algo que alguém da equipa vai de certeza receber o vosso pedido e com toda a satisfação tentar saber mais sobre as vossas necessidades e desafios. Fiquem bem, vemo-nos em breve.